Olá, rica noite pra você. Sou Nara Miller, coach especialista em EFT. Estou mais uma vez aqui no Facebook fazendo essa live. Tá? Cada dia uma live diferente sobre os 5 tipos de dinheiro. Tá? Nós começamos segunda-feira, hoje já estamos na quinta-feira. Rica noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Tá? As lives anteriores você pode assistir no canal do YouTube. youtube.com/Nara Muller com 2 L's, tá? É uma imensa alegria poder estar aqui hoje. Lembrando que amanhã, como eu tenho a minha palestra aqui em Pelotas sobre ansiedade, eu vou falar, Dagmar, rica noite pra ti. Eu vou falar das 2h30 às 3h30 na ABAP, que é a Associação Beneficente dos Aposentados e Pensionistas de Pelotas, sobre ansiedade, né? Então eu vou estar na live de tarde, das 2h30 às 3h30. Então, se puderem, assistam. Se não puder assistir no horário, assista o replay. Rica noite, Renata, seja bem-vinda. E lá eu vou falar, eu estou falando praticamente uma vez por mês. Rica noite, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Mais ou menos uma vez por mês, eu tenho estado na BAP desde o ano passado. Gladys, seja bem-vinda, rica noite. E cada vez eu falo de uma emoção diferente, como a gente pode trabalhar com a EFT. A EFT, as pessoas têm o hábito de dizer que é uma técnica simples, desde que você tenha uma maneira de ser bem específico. Não adianta chegar e dizer assim, eu quero, Verinha, rica noite pra ti. Não adianta chegar somente dizer assim, eu quero acabar com a dor. Precisa dizer onde é a dor, como ela é, né? Quando você quer falar sobre relacionamentos, não adianta dizer eu quero um relacionamento melhor, mas o que os outros foram ruim, né? Sabe ser bem específico. Quando a gente fala de trabalho, eu quero um trabalho melhor, mas o que dos trabalhos eu não gosto, né? O que me incomodou nesse trabalho? Tem tantos aspectos. Normalmente, no mínimo, tem 5 itens que precisam ser olhados profundamente quando a gente quer transformações. E aqui a gente está falando sobre prosperidade, falando especificamente sobre 5 tipos de dinheiro e como eles interferem na nossa vida, a importância do bom mapeamento financeiro dentro desses 5 tipos de dinheiro para que a gente possa perceber melhor quais são as nossas emoções, quais são os nossos traumas a respeito e também quais são os nossos paradigmas, né? Ou seja, as coisas que a gente acredita que são verdadeiras, que pode vir dos nossos parentes, que pode vir das pessoas que a gente confia, né? Que a gente acredita que são bacanas na nossa vida. E acima de tudo, eu tô fazendo todo esse programa essa semana, né? Hoje eu trabalho a questão da questão dos paradigmas, né? Ou seja, os mitos familiares. E amanhã, então, não tem a live de noite, porque eu vou fazer já uma live de tarde. Mas semana que vem, segunda-feira, tô no ar, tá? Pra gente fazer live 8h30 da noite, segunda-feira, ok? Então, eu falei pra vocês que eu olhasse no canal do YouTube as lives anteriores. Essa semana foram 3, mas no mês... mas já tive mais de um mês de lives praticamente todos os dias, com exceção de alguns finais de semana. E o pessoal tem enviado muitas dúvidas dentro das lives. Então por isso que hoje eu resolvi fazer uma live para a gente poder tratar especificamente a questão dos mitos familiares, né, que é ligado ao decreto negativo de lealdade à tribo. A gente segura, a gente primeiro absorve, depois segura isso, né, dá energia para manter esses mitos familiares. E aqui nós vamos falar especificamente sobre dinheiro, mas aí se fosse outras atividades, outras questões, a gente poderia também falar dos mitos familiares de outras áreas. Mas como a EFT precisa de especificidade, a gente vai trabalhar os mitos financeiros, os paradigmas familiares financeiros. Nós vamos fazer um exercício bem legal, detecção, depois nós vamos fazer EFT com essa parte que foi detectada. E aí, nós
vamos encerrar as lives dessa semana e continuar semana que vem falando ainda de prosperidade na segunda. Depois, como eu viajo na terça-feira e vou passar 9 dias fora, eu não sei se eu vou conseguir, para onde eu estou indo, ter lives, mas com o horário certo, né? Mas sempre que eu puder eu vou transmitir alguma coisa para vocês aproveitarem minha viagem também, né? Como eu sempre faço. O que eu quero dizer para vocês então? A importância, lembra que eu falei, aos que não puderam assistir a primeira live que eu falei nos 5 tipos de dinheiro, a importância do mapeamento financeiro, tem essa promoção que vai até amanhã do mapeamento financeiro, até amanhã às 11h59, né? Depois eu boto o link da loja virtual para vocês poderem ter esse mapeamento feito e saber em que ponto vocês estão nesse relacionamento com as finanças de vocês, né? No primeiro dia eu falei dos 5 tipos de dinheiro e nós já fizemos uma prática sobre dinheiro tóxico. Depois no segundo dia eu falei para vocês sobre metas financeiras, né? E passei para vocês um mini curso gratuito sobre metas financeiras, tá? Se quiserem eu passo de novo o link. E ontem nós falamos especificamente sobre traumas ligado às finanças, e hoje, ontem eu trouxe especificamente a questão, que tipo de trauma nós tratamos? Os traumas ligados às metas, somente as metas financeiras ultrajantes, que são aqueles valores maiores, bem maiores do que a gente ganha hoje, como a gente aceita mudar o termostato financeiro ou não. E fizemos bastante EFT para trabalhar especificamente essa questão de quais os motivos, né, que a gente não aceita ganhar mais mesmo querendo. E hoje, hoje nós vamos trabalhar especificamente esses mitos familiares, porque não olhar para os mitos familiares é desprezar um dos 3 itens, um dos 3 aspectos que aparecem em cada um dos 5 tipos de dinheiro. Então, é como se fosse um trabalho de base, né? Eu poderia ter começado por aí, mas não tem problema por onde a gente começa com a EFT. Quando os meus clientes vêm para o atendimento, normalmente eu faço um trabalho, como primeiro trabalho, esse trabalho que nós vamos fazer hoje, que é detectar esses paradigmas e principalmente onde a gente se posiciona neles, que é o grande quê da história. Não interessa muito o que os nossos pais pensavam sobre dinheiro, como eles agiram sobre dinheiro, é como a gente se sente ainda, apesar do tempo que já passou, com relação a esses itens e como isso rege a nossa vibração até hoje, né? Criando bloqueios, fazendo atrair situações esquisitas, e inclusive dinheiro entrando, mas também saindo pelo ralo, né? Saindo como se fosse indo embora sem controle, né? Como se fosse areia correndo pelas mãos, tá? Tudo isso, a questão específica tem direta relação, rica noite, tem direta relação específica com o quanto a gente absorveu desses decretos negativos de lealdade à tribo. Então tem o decreto negativo de lealdade à tribo que a gente absorve, inclusive as coisas desconfortáveis que não são mais apropriadas para nossa etapa de vida. E aí, por lealdade à tribo, a gente vai segurar isso, vai manter. E claro, nessa vibração de manter, a gente também atrai, né? Rica noite, Regina. Então, quando as pessoas vêm e me dizem assim, não, mas o meu problema é com o meu marido, né? O meu marido me traiu financeiramente. Então, o que eu faço normalmente? Tem a questão do marido, é fato, a gente não pode negar, mas eu sempre gosto de ir na origem do processo, que é a nossa primeira relação com o mundo, com nossos pais, nossos guardadores, né? Quem nos criou, pode ser quem foi
criado em creche, não tem problema. O que a gente vai fazer é ver ainda como cada um percebe essas circunstâncias financeiras, ainda percebe, né? E vai se trabalhar com a FT para liberar, para se permitir liberar isso, para se permitir liberar esse padrão de impotência, de vitimização, que é o que acontece normalmente nas questões familiares. E por que as pessoas não conseguem perceber isso sozinhas? Normalmente elas não conseguem perceber isso sozinhas porque existe o decreto de lealdade à tribo. Por que eu vou romper com algo que faz eu me sentir grato, que faz eu me sentir coeso com um grupo que, bem ou mal, me trouxe a esse mundo, cuidou de mim quando eu não pude? Foram os meus primeiros exemplos, meus primeiros afetos, ok? E mesmo aqueles relacionamentos familiares que têm muitos desafetos, eles também são as primeiras referências, né? O que eu não quero ser, o que eu não quero fazer, o que eu não quero ter, mas é sempre olhando para o familiar, tá? Então, continua sendo um decreto de lealdade à tribo negativo que está lá imperando. O decreto de lealdade à tribo ele tem duas facetas da mesma moeda. A primeira faceta é eu quero continuar me sentindo coeso. E a segunda faceta não quero ser nada do que é aquele parente. Esses dois lados, eles continuam apontando para os parentes. Okay? Então, são os dois lados dos decretos negativos de lealdade à tribo. E então, vamos lá ao exercício. Respira fundo e solta. Quero que você feche os seus olhos e se imagine na faixa etária de 6 e 9 anos, vivendo com seus pais na casa que você viveu, né? E vendo eles lidarem com dinheiro. O que os seus pais falavam sobre dinheiro? O que seus pais passaram com relação ao dinheiro? Eles lidavam bem? Lidavam mal com dinheiro? Vocês não viam eles lidando com dinheiro? Eles não falavam, que aí é o lado financeiro oculto, né? Não diz nada, então não dá para saber o que está acontecendo, dá uma insegurança isso, pode gerar uma insegurança. Quando o lidar com dinheiro é uma coisa velada, é como se fosse um tabu. Então, o que seus pais falavam a respeito de dinheiro? Como eles lidavam com dinheiro nessa época com vocês? Tá? E isso é relacionado diretamente a um momento que o ser humano tem percepção do mundo ao redor, mas não tem poder de mudança. Não tem poder de grande interferência. Okay? Então, eles lidavam bem. Mais uma pergunta que não pode faltar nesse momento. Foram trapaceados por alguém? Tiveram dificuldades judiciais? Como é que trabalhavam? Trabalhavam muito duro? Trabalhavam, ganhavam dinheiro, mas o dinheiro não era bem administrado? Uma vez uma cliente me contou que o pai pegou todo o dinheiro que pegou de uma rescisão de contrato e investiu em peças de bicicleta numa cidade que ninguém andava de bicicleta. E claro, aquele dinheiro ficou empatado. Não foi usado anos e anos aquelas peças de bicicleta lá. Talvez fosse um sonho do pai ter uma oficina de bicicletas, ter bicicletas, nunca teve bicicletas. Mas a questão é que ficou tudo lá, o dinheiro ficou empatado. Né? A família toda com dificuldades de gerenciar as finanças, né? E o pai com o dinheiro todo da rescisão contratual na garagem, na oficina de bicicletas, numa cidade que não tinha bicicletas. Então,
é uma circunstância bem interessante que nesse caso a cliente não queria ser nada do que o pai foi, um péssimo administrador, né? Uma pessoa sem visão, mas era o que mais acontecia na vida dela, era essa circunstância, tá? Ela também não conseguia gerir bem as finanças dela, ela também não se organizava financeiramente bem, ela acabava pagando todas as custas familiares. Quando casou, o marido também não lidava bem com as finanças, tá? Se remetendo à questão do pai. Então não curou as questões com o pai, as questões vieram para ser curadas com o marido. E aí ela tinha aquela coisa com o marido, mas a questão dela original era com o pai, que não tinha gerenciado bem as finanças. Teve o quadro também de um outro, que depois eu acabei trabalhando. Primeiro trabalhei o filho, tá? Era um casal, ele era filho de um casal muito bem financeiramente, mas quando eles se desentenderam, a mãe queimou todo o dinheiro, sempre entrava em negócios que não dava certo, tá? Tentava novos negócios, novas sociedades, as sociedades fracassavam, ok? E o filho foi vendo o dinheiro ir embora, tá? O dinheiro que poderia ajudá-lo a ter uma vida melhor, a fazer uma profissão melhor, a ter uma base para uma profissão que ele gostava, foi por água abaixo. E aí, o trabalho que eu fiz com ele, além de desvincular essa questão da mãe, que eu disse para ele, ó, a tua mãe precisa fazer EFT para as questões dela. O que eu vou fazer é te ajudar a tu desvincular a tua vibração da vibração da tua mãe, do ponto de vista negativo, né? Do decreto negativo de lealdade à tribo. E tu vai te permitir, nessas sequências de EFT que nós vamos fazer, gradativamente tu vai te permitir ir além, apesar de tu saber que teus pais jogaram o dinheiro fora. Tá? Mesmo tu achando injusto o que eles fizeram, que te deixaram sem nenhuma perspectiva, você vai se permitir ir além. E foi o que eu consegui fazer com o rapaz, que ele se abriu para outras possibilidades. Em seguida, não deu um mês depois que nós terminamos os atendimentos, o coaching de EFT para riqueza, ele conseguiu entrar num mestrado, que era uma coisa que ele queria e nem tinha me dito. E ele organizou a vida dele financeira, ele organizou a vida dele emocional, estudantil, vocacional, e hoje está bem faceiro. E o bacana é que depois a mãe veio fazer EFT comigo e também hoje ela catapultou os negócios dela em função dessa questão de se permitir deixar o passado no passado. Então, assim, era uma mãe que tinha dificuldades de relacionamento com a avó do rapazinho que eu comecei trabalhando, e naquela dificuldade de relacionamento ela encontrou, né, ela teve uma relação que no início foi linda, mas depois acabou. E claro que ela nunca aceitou isso, né? E quando eu fiz EFT com a mãe, tá? Claro que eu trabalhei os dois casos separados, eu nunca transfiro uma informação de um cliente para o outro, porque são coisas privadas, particulares, únicas, né? E as pessoas contam as coisas para mim em confiança, elas vêm porque elas acham que eu posso ajudá-las. Então seria uma traição eu ficar dizendo da mãe pro filho, o filho melhorou nisso, a mãe me piorou naquilo. E isso não leva a lugar nenhum, né? Não tem nenhum cunho de cura isso, né? Nem de tratamento. Mas o bacana é que o filho se libertou, a mãe viu que o filho se libertou do processo, prosperou, avançou, ficou principalmente uma pessoa mais feliz, porque ele era muito amargo assim, com a vida. E ela resolveu aceitar o desafio de também se libertar dos processos antigos dela, dos paradigmas familiares,
do dinheiro tóxico, que ela tinha muita questão com dinheiro tóxico, com as sócias, né? E também com a própria mãe. Então, fez toda uma reprogramação com ela, com a EFT, e hoje é uma pessoa que está indo muito bem dentro da área de estética, tá bem faceira, bem feliz, gostando muito do trabalho dela. E fora o sucesso que ela tá tendo um retorno financeiro, ela tá podendo pagar todas as contas, viajou pouco tempo para os Estados Unidos para fazer mais cursos, né? Em 2 anos mudou muita coisa na vida dela. Então, vamos lá, depois de todos esses exemplos, trabalhar os nossos paradigmas financeiros familiares, tá? Eu espero que vocês tenham feito o registro aí de como os seus pais, as memórias que vocês ainda têm dos pais, como eles lidavam com o dinheiro, que problemas eles enfrentavam na administração dos recursos, na relação financeira com outras pessoas, que isso envolve venda de casa, compra de imóveis, dívida de Serasa criada porque parente emprestou dinheiro para outra pessoa, dinheiro contado, né? Dificuldade em administrar a família financeiramente, escassez de todas as formas, tá? E isso pode ter, tem um monte de aspectos, né? Eu vou fazer aqui uma sequência de FT que ajuda vocês a já ir clareando isso, mas o bacana é a gente chegar e falar especificamente do que a gente realmente percebe nessa cena, tá? Se vier mais de uma cena, pega a primeira que veio e trabalha nela até ela sumir e os desconfortos também sumirem, as emoções também zerarem. É sempre essa sequência, ok? O pessoal me pergunta como eu faço FT, como eu sei que terminou aquele processo. Cena some, emoção some, zera, e desconforto no corpo some. Então, vamos lá, ponto de karatê. Mesmo que eu tenha essas memórias familiares sobre dinheiro desconfortáveis, eu escolho honrar o que eu ainda tenho desse passado em mim. Mesmo olhando para essa cena familiar, financeira, desconfortável, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que eu olho para essa cena minha nessa idade entre 6 e 9 anos, eu percebo meus pais com dificuldades com dinheiro, eu escolho me apreciar com essa sensação de impotência perante as suas dificuldades. Topo da cabeça. Meus pais com dificuldades financeiras. Eu ainda lembro da minha faixa etária entre 6 e 9 anos. Meus pais falando sobre dinheiro. Lidando mal com o dinheiro. Tendo péssimas experiências com dinheiro. E eu, pequeno, observando os meus pais com aquela dificuldade financeira. Sem poder ajudar. A sensação de impotência em mim quanto ao dinheiro. A sensação de não poder fazer nada quanto a esse problema financeiro. Esse desconforto quanto às finanças na minha infância.
O que resta dessas memórias de dor e sofrimento dos meus pais? O que resta dessas memórias de sacrifício dos meus pais? O que resta dessas memórias de ingenuidade dos meus pais quanto a lidar com dinheiro? Meus pais lidando mal com dinheiro. E toda a dor. O sofrimento quanto a lidar com dinheiro. A dificuldade quanto a lidar com dinheiro dos meus pais. Eu observando tudo isso, sem poder fazer muita coisa. A tristeza por isso. A dor de ver o sofrimento deles por isso. A sensação de impotência e sofrimento deles, ainda registrada em mim. Esse passado difícil de esquecer, mostrando que dinheiro traz dor e sofrimento. Que dinheiro faz as pessoas que eu amo sofrer. Isso me gera um registro no sistema nervoso. Que ter dinheiro traz sofrimento e dor. Talvez então eu tenha feito um decreto de não ter. Perante todo aquele sofrimento deles, enquanto lidavam com dinheiro na minha infância, eu pude perceber toda a dificuldade sem poder fazer nada. Talvez eu tenha então feito um decreto de carregar, dividindo a dor. A única coisa que na época estava ao meu alcance é esse profundo pesar ainda por olhar essa situação difícil dos meus pais. Esse profundo desconforto dos meus pais, financeiro. A dor e o sofrimento dos meus pais pelas finanças. Eu fico imaginando se seria possível eu soltar essa necessidade de carregar este passado financeiro desconfortável. Meus pais não sabiam talvez lidar bem com o dinheiro. Naquela época talvez existiam menos possibilidades de lidar bem com o dinheiro. Essa sensação de impotência ligada ao dinheiro que eu escolho soltar. Essa sensação que dinheiro traz sofrimento, que eu escolho soltar. Esse foi o jeito que meus pais lidaram com dinheiro na época. Não precisa ser a minha maneira de usar o dinheiro. Meus pais tinham dificuldade nas finanças, às vezes conflitos, às vezes circunstâncias desagradáveis. Só porque eu sou da família, não significa que precisa ser igual para mim. Esse sofrimento dos meus pais, que não precisa ser o meu financeiro. Essa questão dos meus pais que eu não preciso segurar. Mesmo que para mim na época parecesse um sofrimento,
vê-los com dificuldades nas finanças. Eu escolho me dar a chance de seguir além. Usar as boas lições a respeito disso. Talvez meus pais tiveram poucas opções. Hoje, com a tecnologia, eu posso mais. Posso aprender mais, trocar mais. Posso aprender a lidar com as finanças, apesar dos meus pais não saberem. Me associar com pessoas que façam bons contratos, se meus pais assim não fizeram. Não preciso cair nos mesmos erros. Posso me instrumentalizar para não cair nos mesmos erros. Posso pedir ajuda para pessoas que são bem-sucedidas. Posso pesquisar na internet essas informações gratuitamente. Hoje tem muita ferramenta para prosperar financeiramente, para melhor gerir as finanças, para eu ser uma pessoa mais próspera, para o dinheiro ser meu amigo, não um instrumento que torturou os meus pais. Talvez o dinheiro para os meus pais fosse instrumento de tortura pelo sofrimento que eu presenciei deles. Mas isso não significa que eu preciso passar pela mesma tortura para mostrar que eu sou da família. Mesmo que eu tenha acreditado que dinheiro é uma tortura, eu escolho soltar essa crença. Mesmo que tenha ficado registrado em mim que dinheiro traz sofrimento, eu escolho perceber que dinheiro é só uma ferramenta. Vai depender como a gente usa. Mesmo que meus pais tenham tido dificuldades financeiras, com certeza, já que gostam de mim, vão querer me ver bem nas finanças. Eu aceito as boas lições deste passado. Respira fundo e solta. Essa imagem do evento dos pais de vocês, que existe lá no início, é bacana vocês olharem de novo, tá? Como é que está ainda essa imagem, se ela está mais rarefeita, se ela está mais esfumaçada, se ela está mais intensa, se tem mais luz, se tem menos luz. E aí pegar e fazer especificamente para isso. Se tem questões na época, frases da época que você ainda lembra que seus pais falaram, é interessante pegar e fazer EFT para essas frases, para ir desvinculando esses paradigmas financeiros. Se vocês notarem, eu fiz uma série de sequências, e dentro dessas sequências eu falei sobre impotência quanto ao dinheiro, tá? A sensação de não poder gerir bem o dinheiro. Tá? Mas o bacana é que, lembre-se, quanto mais específico, melhor. A FT sempre funciona, mas quanto mais específico, mais rápido é o resultado. E também completei com a questão que eu não preciso, para poder estar do lado da minha família, estar junto, mostrar que sou grato, eu não preciso passar pelos mesmos processos financeiros ruins. Posso ter outro encaminhamento na vida. O processo financeiro ruim, ele aconteceu com os pais, isso a gente não pode negar,
mas ir avante é o nosso direito divino natural, ok? Então, se quiserem resultados mais assertivos com as questões das finanças, como isso envolve os 3 aspectos dos 5 tipos de dinheiro, o que acontece? No mapeamento financeiro, você se inscreve para o mapeamento financeiro, a promoção até amanhã é R$45, o valor normal é R$50. Antes eu não vendia o mapeamento financeiro, porque ele ainda faz parte do coaching em finanças, coaching riqueza, que eu tenho, um programa de coaching riqueza individual, e eu comecei a primeiro distribuir gratuitamente, só que sem a minha interpretação. E as pessoas não conseguiam entender qual era o próximo passo que elas tinham que dar. Então, eu tenho esse licenciamento já há alguns anos para trabalhar especificamente o que fazer depois de responder essas perguntas. E nesse mapeamento financeiro vão ir de volta para você os primeiros passos objetivos para a mudança do seu ponto de atração nos 5 tipos de dinheiro. O dinheiro poupado, o dinheiro ganho, as dívidas, metas financeiras, dinheiro tóxico. Então, respondendo as perguntas, muitas pessoas tinham dificuldade em fazer sua própria interpretação. Então, eu comecei a tive a ideia, há poucos dias atrás, de fazer esse mapeamento, ter um retorno meu, e para isso a promoção até sexta é R$45. Quem quiser depois pode adquirir, mas a vantagem é que começa antes, tem resultado antes, né? Então, amanhã, às 11h59, termina essa promoção do mapeamento financeiro. Eu tô com um bocado de mapeamentos aqui para fazer. Alguns devem estar até reclamando: pô, Nário, tu disse que ia passar pra gente o retorno em 2 dias e não tá vindo isso, né? Tô louco para começar a fazer, como assim que não tá vindo? O que tá acontecendo? Tá vindo muitas questões, muitos mapeamentos principalmente, e eu tenho procurado responder de forma personalizada. O que eu poderia fazer? Pegar um modelo de resposta e mandar para todo mundo. Eu não acho certo, né? Porque as pessoas querem saber do caso delas, né? E a EFT, ela é feita para trabalhar o caso de cada um, porque é uma técnica de especificidade, é uma técnica de limpeza e transformação do ponto de atração. E claro, sempre vão outras dicas do que a pessoa precisa fazer, além desses primeiros passos para ter uma mudança, vencer a inércia, ter outro ponto de atração e ir para o próximo estágio financeiro. Okay? Quanto antes a pessoa faz, antes ela tem o retorno. Eu fui conhecer a EFT em 2010 e eu sempre tive na minha cabeça: como é que eu não conhecia essa técnica antes? É uma técnica que tem 22 anos agora, né? Mas se eu tivesse conhecido isso antes, minha vida teria se revolucionado antes, eu teria entendido muitas coisas antes. Mas na verdade eu me instrumentalizei para poder usar melhor essa técnica para mim e para os meus clientes. Então, assim, para mim não foi uma perda ter conhecido só em 2010 essa técnica. Mas vocês que estão tendo o benefício de pegar os atalhos, porque o que eu ofereço para as pessoas é o resultado já de 7 anos da autoaplicação da EFT e mais todos os quase 200 cursos que eu já fiz de EFT fora do Brasil. Passo isso só nesses R$45. Então, a pessoa está tendo um tremendo de um atalho para transformação no ponto de atração, para que ela possa entrar num outro nível, numa outra etapa financeira que ela tanto deseja, né? E eu digo para vocês, uma melhor etapa financeira é a gente poder, não é questão de eu vou ser feliz se eu tiver mais dinheiro, mas é um novo patamar que eu também acesso. Eu consigo ver melhor os meus dons, eu consigo ter mais insights sobre mim, eu lido melhor com as minhas emoções, eu viro o melhor gestor das minhas finanças, eu me permito, inclusive, acessar mais cursos, fazer mais o que eu gosto, né? Levar mais longe o que se gosta.
e inclusive ajudar outras pessoas, né? Que eu tenho muitos clientes que também têm contato com outras pessoas, ajudar a levar essa semente para diferentes famílias que podem ter a EFT nas suas mãos e entrar numa nova realidade vibracional, indiferente do mundo, né? Indiferente das coisas, indiferente das ocorrências. A vida é um exemplo permanente de abundância, de prosperidade, de progresso. Então, depois eu vou deixar para vocês abaixo do vídeo o link para vocês acessarem o mapeamento financeiro, para vocês acessarem também o mini curso sobre metas financeiras. Esse mini curso é gratuito, tá? Fiquem à vontade, entrem no link, se cadastrem, o cadastro é gratuito. Vocês vão acessar a minha minissérie de vídeos a respeito de metas financeiras, aproveitem também. Tá? E vejo todo o material das aulas anteriores sobre prosperidade. Semana que vem eu quero continuar falando sobre prosperidade na segunda-feira. E eu prometo para vocês que conforme for durante a viagem, se eu conseguir, eu vou transmitir, ok? Rica noite para todo mundo e até amanhã. Amanhã 2h30 da tarde, às 3h30 tem minha live sobre ansiedade. Aproveite e participe. Convide seus amigos para assistir no meu canal. Aqui, vai estar aqui na live do Facebook, tá? Então aproveitem, vai ser transmitido pela BAP e eu vou colocar o link para transmissão no meu Face. Rica noite para vocês e até, quem não vou ver amanhã, até segunda-feira, 8h30 da noite. Tchau!